vez, graças a Deus, nós estarmos juntos aqui, poder ver cada um de vocês. Hoje nós estamos aqui na igreja aqui num número dividido. Eu estou numa parte e, se vocês olharem, tem a Suzy, o Anderson e a Kedman em outra parte, que eles vão fazer a parte dos cânticos. Nós estamos felizes, irmãos, de estarmos juntos, mais uma vez aqui, para adorarmos ao Senhor. E mesmo com essa distância física, mas através dessa ferramenta nós podemos entrar na presença do Senhor, através das nossas vidas, daquilo que somos, daquilo que temos, através dos nossos cânticos, através da nossa oração, através da leitura da palavra que vamos fazer, de todas as coisas que nós podemos fazer, atos de louvor e adoração ao Senhor. Mas também estamos juntos para ouvir do Senhor aquilo que Ele tem para nós. E para isso nós também oraremos e pediremos que a presença dEle se faça manifesta através do Santo Espírito dEle na vida de cada um de nós, através da mensagem que Ele trará, através do pastor Rinaldo, e que nós possamos, meus irmãos, fazer como o dia de hoje, a noite de hoje, mais uma oportunidade rica de estarmos juntos, adorando ao único que é digno de louvor, honra e glória. Eu queria ler um texto, Salmo 46. Se você tiver sua Bíblia e quiser abrir, Salmo 46, ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Em outras versões, a nossa torre forte, a nossa fortaleza. O Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó está conosco. Nesta noite Ele está conosco. Ele está conosco todos os dias e juntos nós queremos adorá-lo. Amém, irmãos? Vamos orar para Deus fazer todas as coisas que nós falamos no começo, né? Todas as coisas sejam feitas por Ele, de acordo com a vontade dEle. E aquilo que seja feito de nós, seja para única e exclusivamente engrandecê-lo, adorá-lo. Senhor, nesta noite, Pai, nós estamos juntos, em família reunida, através de Cristo Jesus, que nos comprou com seu sangue, e nós estamos aqui, Pai, através dessa ferramenta. Acabamos de ler na Tua palavra, as palavras que saíram de Ti, que o Senhor estaria conosco, que o Senhor está conosco, que o Senhor está presente aqui. E nós Te engrandecemos e louvamos o Teu nome por isso, Pai. Nós, na Tua presença, queremos Te adorar, Te engrandecer e Te prestar culto, Pai, nesta noite. Mesmo separados fisicamente, cada um em suas casas, mas através do Seu Santo Espírito, nós queremos engrandecer o Teu nome e Te louvar, Pai. Louvado seja o Seu santo nome nesta noite. Obrigado, Deus, pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos. E Te pedimos, Pai, que a Sua voz, o Seu querer, o Seu falar seja cumprido nessa noite em nossas vidas, Pai. Que nossos corações estejam abertos e aquietados para ouvir o Teu falar, Pai, através do Seu Santo Espírito. Nós Te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém.
Amém, meus irmãos? Nós vamos agora passar para o louvor. Esse primeiro cântico que a gente vai cantar, eu estava refletindo nele e eu vi o versículo lá em Abacuque 3, 17 e 18, que fala assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Aí eu parei para refletir um pouco sobre a adoração em si, né? Eu até lembrei um pouquinho, essa semana eu estava vendo algumas coisas em casa e vi algumas anotações sobre o congresso de adoração que a gente teve aqui na igreja com o Ministério de Música. E naquele dia a gente pôde ouvir um pouco sobre a definição de adoração. E eu, nas minhas anotações, eu pude reler algumas coisas que falavam assim: a adoração é dar louvor, honra e glória, é se prostrar, estar em total submissão. A adoração representa o que somos diante de Deus. O coração deve estar quebrantado, reconhecendo sua soberania, autoridade e direito sobre nós. Reconhecer a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Antes do meu problema, eu o reconheço. Por quê? Ele me permite chamar Ele de Pai, Abba, né? Ele é cheio de graça e misericórdia. E, enfim, o louvor é a expressão da adoração. O que nós fazemos é viver uma vida de adoração e o louvor é a expressão da adoração que nós vivemos. E nós vivemos pelo que Ele é, né? Não pelo que Ele faz, pelo que ele representa em nossas vidas. E é o que essa música fala. Essa música, quando entra em tua presença, ela fala um pouquinho sobre isso, sobre a adoração que temos ao Senhor. Vamos louvar juntos. Quando entro em tua presença, pelas portas do louvor, chego ao teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo teu semblante e vejo toda a tua glória. Posso só me curvar e dizer: quando entro em tua presença, pelas portas do louvor, chego ao teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo teu semblante e vejo toda a tua glória. Posso só me curvar e dizer: és um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Quando entro em tua presença, pelas portas do louvor, chego ao teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo teu semblante e vejo toda a tua glória. Posso só me curvar e dizer: és um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus
vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Senhor, nosso Deus, obrigada, Pai, porque estamos aqui, Senhor, diante de Ti, ó Pai, entregando a Ti nosso louvor, nossa adoração, ó Pai, entregando a Ti, Senhor, o que temos, ó Pai, o que somos, pelo que Tu és, ó Pai, pelo que o Senhor representa em nossas vidas, Senhor, com o coração grato, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça e o Teu amor, Senhor, que é incomparável, ó Pai. Teu amor que não falha, o Teu amor, Senhor, que está conosco diante de nós todos os dias, sustentando as nossas vidas, guardando as nossas vidas, Senhor, de todo mal, das aflições que passamos, ó Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ampara e o Senhor não nos abandona, Pai. Obrigada, Senhor, porque confiamos em Ti, porque podemos confiar em Ti, Pai. Continua conosco, Senhor, neste culto, ó Pai, continua conosco, Senhor, falando aos nossos corações, Pai. Entregamos tudo a Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, seguindo aqui, né, a gente vai cantar, o próximo hino é Teu Amor Não Falha. E quando nós adoramos a Deus, né, a gente adora a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele representa em nossas vidas. E em alguns momentos, a nossa fé é abalada, né? Em alguns momentos, a gente passa por tribulações que faz colocar ali, né, em xeque a confiança que temos em Deus, né? E lá em Salmos 91, 1 e 2 fala assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. Nós temos passado por momentos de tribulação, né? Incertezas, assim, estar aqui na igreja agora e não poder estar junto com os irmãos também não é fácil para nós que estamos aqui, né? A gente sente muito por não poder estar juntos, mas o que nos mantém firmes é a confiança que nós temos em Deus, né? Isso tudo pode abalar a nossa fé, abala, mexe com as nossas estruturas, mexe com o nosso emocional. E nesse momento a gente coloca à prova a fé que nós temos e a confiança que nós temos em Deus. Aquela mesma fé que nos move à adoração, que faz com que nós nos coloquemos e louvemos a Deus pelo que Ele é. Essa é a mesma fé que pode ser abalada pelas circunstâncias da vida. Mas em meio a tantas incertezas, nós não podemos nos esquecer que nos abrigamos no esconderijo do Altíssimo. E que, como essa música diz, tem algumas frases dela que diz assim: Teu amor não falha, mesmo se eu me abalar. A presença dele nos ampara, a presença de Deus nos ampara. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E sabemos que Ele nos ama, pois tudo coopera para o nosso bem. E é nessa confiança que nós seguimos assim, pensando que não importa tudo que estamos vivendo nesse momento, e não é só a questão de quarentena, estarmos afastados uns dos outros,
cada um de nós temos as nossas questões nas nossas casas, né? E isso também nos abala. Mas, assim, o Deus a quem servimos e o Deus a quem nós confiamos, ele não nos deixa. E é de todos nós que o ama, que o adora. Então, vamos continuar louvando ao Senhor. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas.
Glória a Deus, né, meus irmãos? Estamos juntos, podendo adorar ao Senhor. E nós vamos continuar adorando ao Senhor também através da irmã Alzinete, que vai nos trazer um momento missionário. Nós estamos vivendo o mês de missões. Irmã Alzinete. Obrigada, Felipe. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Boa noite a você que tem nos acompanhado, tem visto os nossos vídeos através do Face, do YouTube. Muito obrigado, meus irmãos, pela sua companhia. Sejam bem-vindos. Sabe que isso é uma alegria para nós. Como o Felipe começou falando aí, esse mês nós estamos vivendo o mês de missões na nossa igreja. Normalmente, esse momento nós fazemos no mês de março, mas esse ano e meio há tantas mudanças que nós tivemos, todos os acontecimentos, coube a esse mês, né? Nós podemos estar fazendo esse momento missionário, está trazendo a você algumas informações. Primeiramente, nesse momento, meus irmãos, eu queria estar lendo o tema e a divisa do nosso mês de missões, para que a gente tenha isso bem fixado, né? É bem interessante. E depois nós vamos continuar. Então, o tema de missões desse ano nos diz: transforme o mundo com a alegria de Jesus. A divisa está em Filipenses 4, versículo 4 e 5, que diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Irmãos, essa alegria que fala nesse versículo é muito bom a gente pensar, né? Então, essa alegria deve estar em nossas vidas. Essa alegria de Jesus deve ser a nossa marca de cristão, né? Ela deve ser notada em nós. Essa alegria deve estar completamente ligada e relacionada ao nosso relacionamento com Deus. Então, é muito bom nós lembrarmos disso, né? Quando nós falamos da alegria de Jesus, nós falamos da nossa alegria também, porque nós somos o seu povo, nós somos os seus escolhidos, né? E então, meus irmãos, eu quero simplesmente ser bem sucinta, vou falar para os irmãos especificamente do que nós estamos vivendo nesse mês. Nesse mês, nós estamos vivendo esse momento de missões. E missões é um ato que faz parte da nossa vida, né? Nós podemos fazer missões de diversas maneiras, né? Com o nosso cuidado para com o outro, com o nosso relacionamento com Deus, com a nossa dedicação à obra do Senhor, né? E isso é muito importante. Nós podemos orar, interceder, nós podemos ofertar, nós podemos ir. Mas só que nem a cada um coube a Deus escolher para uma tarefa, né? Então, para nós, a grande maioria, o Senhor nos chama a interceder, a orar e a ofertar, né? Então, nessas 2 semanas que se passaram, nós já tivemos aqui conosco, através dessa ferramenta mesmo, né, que nós estamos podendo usar nesse momento, 2 missionários. Nós tivemos a missionária Renata, o missionário William, e foi muito importante ouvir deles que a junta de missões cuida deles, tem toda a preocupação. Inclusive, ontem a junta comemorou seus 113 anos. Então, queria dizer a você, meu irmão, a você, minha irmã, que a sua oferta é muito importante e que ela tem efeito lá no campo, né? A sua oferta, meu irmão, ela chega lá no campo, vai através da junta, nós ofertamos a junta missionária, e a sua oferta, a junta trabalha para que esses valores cheguem ao campo para sustentar a vida do missionário que está lá, né? Para que ele possa ser sustentado e mantido lá no campo.
Então, é muito importante você saber que existe todo esse cuidado. O missionário está lá, ele sai, ele vai cumprir o ID do Senhor, porque esses têm o chamado do Senhor para estar nos campos, cumprindo aquilo que o Senhor determinou, que é levar a palavra do Senhor a todos os povos, até que Jesus volte para nos buscar. Então, isso para nós, é muito importante saber que nós não estamos lá, mas o Senhor tem os seus escolhidos, tem aqueles que o Senhor chamou para estar lá. E esse trabalho é muito importante. Nós podemos ouvir desses missionários quanto tem sido feito, projetos sobre a obra missionária feita lá. E é muito interessante, nós não temos ideia de como eles têm que trabalhar nesses campos, as dificuldades, tudo que eles têm que enfrentar, com cultura, com o cuidado que eles têm que ter para chegar até essas pessoas, respeitando toda a cultura do país, as suas autoridades, as suas leis. E nós, através dessa nossa oferta, nós proporcionamos a eles que eles consigam fazer. Eles estando ali no campo, eles buscam estratégia para alcançar essas vidas, para levar a eles a palavra. Então, eles têm diversos trabalhos, né? Com educação, com cuidado, com acolhimento, mas a essência é a palavra do Senhor que tem que chegar ali naquele campo. Então, e o meu irmão, a minha irmã, vocês não se esqueçam disso, que existem essas pessoas que receberam esses chamados, que estão lá fora, longe dos seus países, afastados das suas famílias, mas que por amor à obra de Cristo estão lá, trabalhando e fazendo aquilo que o Senhor colocou no coração deles, né? Por isso, nesse momento, meu irmão, eu queria te convidar nesse mês a estar ofertando para missões. Se você puder, se isso estiver no seu coração, faça, meu irmão, faça com alegria, porque é com alegria que o Senhor vai receber. Não importa quanto você pode, porque tudo que é dado com alegria e para o Senhor vai fazer aquilo que é necessário, o Senhor vai suprir aquilo que é necessário. Então, muitas vezes nós pensamos que a nossa oferta é pequena, mas o Senhor faz dela uma grande obra, porque o Senhor é assim, às vezes Ele nos surpreende, quando nós achamos que nós estamos fazendo pouco, mas o nosso pouco, quando nós fazemos com amor, com temor àquilo que o Senhor está fazendo, se torna algo maravilhoso, porque o Senhor age através disso. Então, te convido, meu irmão, nesse mês, nós estamos programando que a nossa oferta seja feita até o dia 12, para ver se até meados, ou no mais tardar até o dia 20, nós possamos estar enviando esse dinheiro à junta. Então, queria pedir a você, meu irmão, que tiver no coração, que assim desejar e puder, faça a sua oferta. A princípio, nós estamos sugerindo, isso já falei com o tesoureiro, irmão Marcelo, se você puder, faça o seu depósito na conta da igreja. E eu queria pedir a você que pudesse estar avisando ao nosso irmão tesoureiro, para que ele possa estar, irmão, conseguindo acompanhar e que ele possa conseguir separar esse dinheiro de oferta que nós vamos estar mandando lá para o campo dos dízimos da igreja, tá? Mas também, tanto eu como a irmã Cássia, nós nos colocamos à disposição, se algum irmão tiver dificuldade, entre em contato com nós vamos buscar uma forma para você estar ofertando, meu irmão. A gente estava até conversando, se for necessário, nós vamos fazer um drive-thru missionário. Nós vamos na porta da sua casa com todo o cuidado, com toda a proteção e pegamos a sua oferta. Para isso, nós precisamos que
o irmão entre em contato conosco para que a gente possa programar um dia. Mas essa não será a dificuldade. O que nós queremos contar é com a sua oferta de coração, com alegria, para que o Senhor venha abençoar a nossa oferta, que isso possa chegar lá e realmente fazer efeito na vida desses missionários que estão lá no campo. Então, desde já, nós agradecemos a você, agradecemos a sua dedicação. Nossa igreja tem sido uma igreja presente, tem uma visão missionária, tem contribuído todos esses anos. Então, eu agradeço e nós contamos com a sua participação nesse momento, tá bom? Agradeço. Agora, nesse momento, queria estar fazendo uma oração, pedir aos meus irmãos que coloquem nas suas orações os missionários, não se esqueçam de estar intercedendo por eles, para que eles possam se sentir fortalecidos nos campos, no trabalho, na obra do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, por esse momento, Senhor, onde nós podemos, Senhor, lembrar, Senhor, dos nossos missionários, de todo esse campo missionário, Senhor, que tem aqui na nossa nação, em todos os países, no mundo, Senhor. Sabemos que ainda não alcançamos a todos, Deus. Temos muito trabalho a ser feito. Por isso, Senhor, nós precisamos orar e interceder ao Senhor todo o tempo, Senhor, para que o Senhor sustente, Senhor, esses missionários que estão no campo, cuidando deles, protegendo, guardando, Senhor, dando a eles cada dia mais capacitação, sabedoria, Senhor, estratégia para eles estarem, Senhor, levando a Tua palavra, ensinando, Senhor, sobre a Tua obra salvadora, Deus, a esses povos que ainda não Te conhecem, Deus. E, Senhor, o Senhor possa estar levantando mais pessoas, Senhor, a cada dia para estar fazendo esse trabalho, Senhor, para que só assim nós sabemos que o nosso Senhor Jesus voltará para buscar, Senhor, para nos buscar, Deus. Por isso nós te agradecemos e pedimos, Deus, sustenta com a tua mão poderosa, Senhor, essas vidas. Sustenta, Senhor, os teus que estão ali, Senhor, os teus escolhidos, os teus amados, Senhor. E nós, Senhor, como igreja, não esquecemos desses irmãos que estão ali, Senhor, fazendo o seu ir, Senhor. Nos abençoa, Senhor, e nos guarde em todo o nosso tempo que estivermos aqui, que nós possamos estar firmes, Senhor, a cada dia, com a nossa visão, Senhor, na Tua obra, no Teu projeto, Senhor. Muito obrigada, Deus, por tudo, Senhor. É assim que eu oro e já te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Felipe, devolvo a palavra para você, meu irmão. Amém, irmã Nete, amém. Só lembrando, irmãos, a arrecadação da campanha, então, é através dos depósitos mesmo na conta da igreja. E aí você, por favor, identifique esse depósito ou mande uma mensagem para o Marcelo, nosso tesoureiro, ou mesmo para um dos irmãos da comissão de missões, para dizer que você fez o depósito, o valor, para a gente conseguir direcionar isso para a campanha de missões. Pastor, nós vamos para a nossa mensagem do Senhor através da sua vida. Vou orar pelo Senhor. Mais uma vez, nós queremos te agradecer por tudo que estamos vivendo e fazendo nesse momento. E queremos pedir ao Senhor que o Senhor use a vida do pastor Reinaldo através da tua palavra para nos falar, para trazer o recado aos nossos corações, Pai. Conduza-o através do seu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite mais uma vez, amados. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É uma alegria muito grande estar vendo o rosto de cada um de vocês. É uma alegria saber que vocês estão conosco. E agradeço realmente a Deus a oportunidade de fazer parte desta igreja, de fazer parte de um grupo de amados irmãos que têm sempre no coração o desejo de buscar a Deus, de aprender com Deus. E esta noite é uma noite muito especial para nós. Nós estamos aqui vendo muita gente conosco. Hoje nós estamos, aliás, deixamos de transmitir
no YouTube, no Facebook, mas nós estamos aqui e para nós é motivo de gratidão a Deus, a sua vida, aquilo que você tem feito, suas orações. Eu estou vendo aqui irmãos que têm passado por lutas, por dificuldades, mas ainda assim têm estado com Deus em oração, lutado em favor da igreja, lutado em favor da família. E como é bom nós sabermos que a sua oração tem chegado à presença de Deus. Nós temos hoje, irmãos, um texto para ler e compartilhar com vocês, se encontra no Antigo Testamento, no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículos de 11 a 13. É um texto muito conhecido, vocês já devem ter ouvido muitas vezes a leitura desse texto e quem sabe também muitos sermões relacionados a este texto. Eu quero ler para vocês para falar sobre o tema Deus no silêncio. O texto diz assim, a versão que eu vou ler é Nova Versão Transformadora. Diz assim: saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um suave sussurro. Em outras versões, nós lemos uma brisa suave. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: o que você faz aqui, Elias? Tem alguém com o microfone aberto? Por favor, queira fechar o microfone, para que a gente não seja interrompido aqui, tá bom? Por gentileza. Ok. Estamos diante, meus irmãos, de um dos textos mais intrigantes e comoventes de todo o Antigo Testamento. O contexto vai mostrar Elias, um profeta do Senhor, em uma das maiores batalhas ideológicas de toda a história humana, quando o que se discutia era quem é Deus? Ou qual é o Deus verdadeiro? A sociedade da época acreditava que o Deus verdadeiro era Baal. A sociedade estava impregnada com a ideia de que Baal era o Deus da chuva, o Deus da fertilidade, o Deus da tempestade. E o curioso aqui, e o perturbador, e o que mexe com a nossa consciência é que quase em toda a sua totalidade, as pessoas daquela sociedade passaram a adorar Baal numa demonstração de afronta ao verdadeiro Deus, a Yahvé, o todo-poderoso e único Deus. Elias, então, aparece neste contexto desta batalha ideológica e realmente a pergunta que surge aqui é: qual é o Deus verdadeiro? A que Deus nós devemos servir? Qual dos deuses é aquele que nos atende? Elias chega até a confrontar no confronto contra os profetas de Baal e os profetas do poste ídolo e pergunta a eles: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? E até mesmo perguntando ao povo que se chamava povo de Deus: até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, sigam a Baal.
Se o Senhor é Deus, sigam ao Senhor. Mencionado por Jesus no Novo Testamento, e até mesmo no episódio da Transfiguração, Elias aparece com Moisés, conversando com Jesus, sendo uma das figuras mais proeminentes na época, ou na sua própria época, e também a história do profeta Elias percorre todo o Antigo Testamento e chega na época de Jesus. O contexto vai mostrar Elias aqui, no texto que lemos, desafiando os profetas de Baal. Até quando vocês vão ficar em dúvida? Esta é a pergunta. O Deus que responder, portanto, com fogo, este realmente será Deus. Ali, naquele monte, havia 450 profetas de Baal e mais 400 profetas do poste ídolo, da deusa chamada Azerá. Eles fizeram um altar, colocaram sobre ele o sacrifício e passaram a invocar a Baal desde a manhã até o horário do sacrifício da tarde. Eles cantaram, dançaram, invocaram a presença de Baal para que Baal enviasse fogo e queimasse o holocausto, entraram em êxtase, aliás, se cortaram e Baal não respondeu. Dos profetas do Senhor, naquele monte só estava Elias, que dizia àqueles que estavam clamando a Baal: talvez Baal esteja ocupado. Talvez Baal esteja meditando em um outro lugar. Talvez Baal esteja viajando. Ou quem sabe até Baal esteja dormindo. Mas o fato é que Baal não respondeu. Irmãos, não respondeu porque não podia responder. Então Elias pediu que molhassem o altar que ele havia restaurado, preparado, que eles molhassem o altar 3 vezes, lancem água sobre o altar. Mais uma vez, até que estava tão molhado, tão encharcado de água, que a água corria por sobre o altar, descia à terra e molhava e enchia as valas cavadas ao redor do altar. Na oração de Elias, ele ora dizendo ao Senhor: Senhor, responde-me e prova que tu és Deus. Prova que somente tu és Deus e que está chamando o povo de volta para ti. E no mesmo instante em que Elias faz esta oração, desce fogo do céu e consome o sacrifício. O povo então clama dizendo: o Senhor é Deus. Sim, o Senhor é Deus. Somente o Senhor é Deus. Mas depois disso, Elias é ameaçado de morte pela megera Jezabel. Ele fica com medo de Jezabel e foge. Ele, na sua fuga, deita-se embaixo de uma árvore e pede a morte. Ele dorme, come, tocado por um anjo, e em seu caminho ele vai até o monte de Deus e entra em uma caverna. Foi quando Deus lhe disse: vai para a porta da caverna, lá eu vou falar com você. E aqui começa a história do texto que nós lemos no início. Deus queria falar agora especificamente com Elias. Deus não queria fazer menção alguma de Baal, nem dos profetas de Baal. Deus agora queria falar especificamente com Elias, com o seu profeta, aquele que havia sido usado para que o nome de Deus fosse reconhecido como Senhor, como único Deus. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor para o seu profeta Elias. E diz o texto que enquanto Elias estava ali, o Senhor passou. É interessante quando nós olhamos para este texto, nós pensamos que Elias saiu imediatamente assim que a ordem lhe foi dada: saia, eu vou falar com você. Mas o texto diz que o Senhor pede que Elias saia da caverna, fique na porta da caverna
porque Deus iria falar com ele, mas Elias parece esperar. Porque, diz o texto, enquanto Elias estava ali aonde? Elias ainda permaneceu por um tempo dentro da caverna, enquanto esse tempo de sua permanência dentro da caverna acontecia, diz o texto que o Senhor passou. Esta é a primeira lição que nós aprendemos, extraímos do texto. Sempre que nós permanecemos, o Senhor passa. E essa permanência, meus irmãos, ela pode ser uma permanência benéfica, positiva, mas ela também pode ser uma permanência de dúvida. Será que o Senhor vai falar comigo se eu sair da minha caverna? Então, Deus simplesmente não passa por passar em nossas vidas. Mas Deus, quando passa, ele passa para nos deixar uma resposta. Ele passa para falar conosco. Ele passa para nos mostrar quem de fato ele é. E ele passa para mostrar que ele está ali. É interessante observarmos que o Senhor Jesus diz no Novo Testamento, Mateus capítulo 28, eis que eu estou convosco. Ele disse ainda, se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quando Deus passa, ele passa para falar conosco. No entanto, meus irmãos, não é difícil que venhamos a confundir a presença do Senhor, ou a voz do Senhor, ou a sua passagem pela nossa vida, a passagem do nosso Deus, o único Deus, o verdadeiro Deus, o Deus Yahvé, reconhecido pelos profetas de Baal, aqueles que disseram, sim, só o Senhor é Deus. Ele é o único Deus, ele é o único Senhor. Quando este único Senhor passa pela nossa vida, nós muitas vezes confundimos a sua passagem pela nossa vida com os barulhos à nossa volta ou com os fenômenos que acontecem ao nosso redor. Uma nuvem de gafanhotos chama a nossa atenção e parece-nos que o mundo vai se acabar porque uma nuvem de gafanhotos está chegando. Uma pandemia vem ao mundo e nós pensamos que tudo vai acabar porque nós olhamos para a pandemia, nós olhamos para a nuvem de gafanhotos, mas o Deus Todo-Poderoso está na porta da caverna, pedindo que nós saiamos à porta, porque Ele vai falar conosco e dizer, eu sou Deus. O que acontece, o barulho, os fenômenos naturais, as coisas que acontecem estão sob o meu domínio. Eu sei o que está acontecendo. Esta é a segunda lição que nós vamos extrair do texto. O forte vento, o intenso e terrível vendaval que vez ou outra passa pela nossa vida, pode estar mostrando que Deus é quem dá ordem aos ventos, mas Ele está conosco. Diz o texto que o vento era tão forte que as pedras se soltavam do monte e rolavam monte abaixo, como às vezes, meus irmãos, em nossa vida, quando o vento das tribulações são tão intensos que nós realmente acreditamos que tudo irá desabar. Mas o Senhor dá ordem aos ventos, como naquele dia em que disse no barco, enquanto os discípulos amedrontados disseram, o Senhor não se importa que morramos? O Senhor Jesus então diz, mar, aquieta-te, acalme-se. Em outras versões, nós lemos, mar, fique calado. E diz o texto bíblico que tudo ficou em silêncio e os discípulos puderam chegar do outro lado. O Senhor, portanto, manda no vento e não se incomoda com o barulho. O Senhor estava com os discípulos, o Senhor estava com o profeta, assim como o Senhor também está conosco em nossos dias.
nas tribulações que nós enfrentamos em nosso dia a dia. Da mesma forma que o vento, os terremotos têm grande poder de destruição, mas ainda assim, Deus dá a mesma ordem: parem com este espetáculo. E assim será. Quando os ventos, os terremotos das provações passarem, portanto, pela nossa vida, meus irmãos, deixemos que o Senhor dos ventos, deixemos que o Senhor das tempestades, deixemos que o Senhor, Criador de tudo que existe, cuide de nós, porque Ele está conosco. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Depois do vento e do terremoto, diz o texto que veio um fogo. Mas o texto também diz que o Senhor não estava no fogo. E esta é a nossa terceira lição. O fogo da aflição pode ser a mais terrível das provações, mas o Senhor continua conosco. O fogo queima e devora tudo à sua volta. Sadraque, Mesaque e Abidnego experimentaram o medo e o pavor do fogo. Uma fornalha que fora acesa e que fora aquecida 7 vezes mais. E na iminência de serem lançados naquela fornalha aquecida 7 vezes mais, por não terem se rendido à adoração à grande estátua que o rei Nabucodonosor construíra e que pedira a adoração da estátua, eles seriam lançados ali. Mas, mesmo que o medo estivesse rondando o coração e a mente daqueles 3 já homens, eles disseram ao rei: se Deus quiser nos livrar da fornalha, ó rei, Ele fará isso, porque Ele tem poder de fazer isso. Mas se Ele não quiser, ó rei, nos livrar da fornalha ardente, fique sabendo, ó rei, que nós não nos curvaremos a outros deuses. Ao serem lançados na fornalha, afirma o texto bíblico que um 4º homem andava com eles dentro da fornalha de fogo ardente. E diz o texto lá em Daniel que este 4º homem parecia como o Filho de Deus. Ali eles foram lançados. E diz o texto bíblico, meus irmãos, que nem um fio de cabelo deles havia sido queimado. E quando eles saíram daquela fornalha, nem mesmo cheiro de fumaça havia neles. Deus está conosco todos os dias. E diz uma canção, a letra de uma canção: eu posso passar pelo fogo outra vez, mas se eu passar pelo fogo, o Senhor passa comigo. A última lição nos faz entender que a brisa suave pode ilustrar muito bem a presença de Deus. Normalmente, meus irmãos, costuma-se acreditar que Deus, para se apresentar como Deus e para se parecer com Deus, porque existe no coração do ser humano esse desejo de ver Deus em ação, o Deus de poder, o Deus que faz, o Deus que manda fogo, o Deus que faz estremecer a terra, o Deus que manda os ventos e as tempestades. Normalmente se pensa que para Deus se apresentar como Deus, para que ele se pareça com Deus, ele precisa vir com muito barulho, fendendo rochas, passando com uma terrível tempestade, enviando um fogo abrasador. Mas não devemos nos esquecer que Deus passa pelo vento, Deus passa pela tempestade, Deus passa pelo fogo, porque nada o detém. Mas no silêncio, na quietude, quando nos encontramos em nós mesmos e quando nos encontramos na presença daquele que fala e tudo acontece, é que ouvimos a sua voz a falar conosco. Outra canção nos diz: no silêncio tu estás. E o texto bíblico nos diz: e depois do fogo veio um suave sussurro. Depois do fogo veio uma brisa suave.
Depois do fogo veio um silêncio. E ali estava Deus. Quando Elias o ouviu, ou seja, quando Elias ouviu, percebeu o silêncio, cobriu o rosto com a capa, saiu para a porta da caverna, ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe disse: o que você faz aqui, Elias? E com a pergunta de Deus a Elias, nós encerramos esta reflexão nesta noite. O que você faz aqui, Elias? Eu acredito que Deus esteja perguntando, meus irmãos, para mim e para você neste momento. O que você está fazendo aqui? O que você faz nesse culto? O que você faz na sua casa? O que você faz no trabalho? O que você faz neste mundo tão carente e neste mundo em desespero? Que Deus, amado irmão, irmã, num suave sussurro, numa brisa suave, no silêncio do seu coração e da sua mente, no calar das suas atitudes, fale com você e mostre para você que ele continua sendo Deus. Se a montanha tremer, se as pedras rolarem na montanha, se o vento vier, se a tempestade chegar, se o fogo se abater sobre a sua vida, saiba, meu irmão, minha irmã, que Deus, num suave sussurro, numa brisa leve, falará ao seu coração. Existe muito barulho à sua volta. Busque o silêncio da presença de Deus. Não se importe com o barulho. Busque o silêncio da presença de Deus. Ele vai falar com você com certeza. Não sei por quais lutas você tem passado. Não sei por quais dificuldades você tem passado. Mas Deus te conhece. Deus sabe o que você passa. E Ele quer conduzir a sua vida. E dizer, saia para fora. Venha para a porta da caverna. Eu quero falar com você. E Ele vai falar. Vamos orar. Vamos falar com Deus em oração. Deus amado, nos colocamos em tuas mãos. Pedimos no nome de Jesus. Se estamos em luta, em tribulações, se existe muito barulho à nossa volta, se não sabemos para quem olhar, ó Deus, dá-nos a certeza de que tu és Deus, todo e único Senhor, que passa pelo fogo, que passa pelo terremoto, que passa pelos ventos, que passa pelas tempestades e alcança o nosso coração. E alcançando o nosso coração, traz alento, traz encorajamento, traz ânimo e nos ajuda a prosseguir, caminhando na presença do Senhor, na certeza da vitória. Porque diz o texto bíblico, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Obrigado por todos os nossos irmãos que aqui estão. Abençoa cada um deles, nossas vidas, nossas famílias, nossa igreja. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amado. Que Deus seja com a sua vida. Que Deus o fortaleça. No nome de Jesus. Amém. Se a tempestade
asa toda pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Amém. Pastor, passar a palavra para o pastor novamente. Ok, irmãos, nós estamos encerrando o nosso culto nesta noite. Queremos realmente agradecer a Deus a sua presença, a sua participação conosco. Estou vendo rostos novos aqui com a gente. Para nós uma alegria te receber. Que Deus realmente abençoe a sua vida, te guarde. Que essa semana seja uma semana de vitórias, uma semana abençoada. Que o seu coração se volte para o Senhor, na esperança certa de que Ele te fortalecerá, te dará sabedoria, agirá em sua vida, em seu coração. Que Deus te sustente. Continue orando pela sua igreja, continue orando pelo nosso país, continue orando pela sua família. E que Deus realmente seja com você neste momento tão difícil que nós estamos passando. Que Deus seja Deus consolador, confortador em sua vida, em seu coração. Eu quero chamar a sua atenção. Domingo que vem, nós estaremos com uma escola bíblica específica, voltada para os pais. Nós estamos vivendo um momento em que os pais também estão vivendo uma certa ansiedade, dificuldades, e o Ministério Infantil estará falando, não somente com os pais, claro, mas o assunto será voltado para nós. Eu espero que você esteja conosco no domingo que vem, às 9h30 da manhã, tá bom? E na quarta-feira nós continuamos postando os nossos vídeos das reflexões. Assista, compartilhe e fale para as pessoas aquilo que você tem visto e ouvido através dos cultos que nós estamos postando na internet. Que Deus te abençoe. Vamos orar mais uma vez. Quero agradecer realmente a sua presença, agradecer aos irmãos da música, aos irmãos da técnica que nos ajudaram na transmissão deste culto. Vamos orar. Deus, muito obrigado. Obrigado pela tua presença, obrigado, Senhor, por cada vida que participou conosco neste culto, cada irmão, cada irmã que estão aqui. Que a mão de poder do Senhor seja sobre a vida de cada um deles. Abençoa as famílias aqui representadas. Abençoe a nossa igreja. Abençoe nosso país. Abençoa-nos, Deus. Nós precisamos da graça do Senhor agindo em nossas vidas. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com a nossa vida, seja com a nossa igreja, com o teu povo espalhado na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Obrigado, Felipe. Obrigado, irmãos. Deus abençoe todos vocês. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Que o Senhor abençoe toda a igreja. Amém. Boa noite a todos, uma excelente semana para Boa todos. noite a todos, uma semana boa para todos. Obrigado a todos vocês. Boa noite a todos, Deus abençoe, boa semana. Obrigado.